vamos aprender sobre a dilatação térmica dos líquidos e dos sólidos. Você sabe o que é dilatação? Dilatação é o aumento do tamanho do objeto quando aquecido, em consequência do aumento da distância média dos átomos que o formam. Quanto mais a molécula do corpo agitam, mais espaço elas precisam para vibrar. Dessa forma, o aumento das dimensões do corpo se dá pelo aumento do espaço entre as moléculas que compõem o corpo. Mas por que um sólido se dilata? A ligação desses sólidos se dá por uma rede cristalina, ou seja, é como se houvessem molas ligando seus átomos até que estão em equilíbrio. Portanto, quando a temperatura aumenta, há um aumento na agitação dos seus átomos, fazendo com que eles se afastem da posição de equilíbrio, por isso eles se dilatam. Mas será que o mesmo processo ocorre com o líquido? Não. Os líquidos não têm forma própria, eles tomam forma do recipiente. Não é importante o estudo da dilatação linear e superficial neste caso, por isso os líquidos são tabelados somente os coeficientes volumétricos. Mas um líquido deve estar no frasco para que possamos ver sua dilatação, certo? Sim, exatamente. Ao esquentarmos o frasco e o vidro, eles dilatarão. Logo, a capacidade do frasco aumentará e a dilatação que veremos será apenas uma dilatação aparente. Mas como iremos ver a real dilatação? Somando a dilatação aparente com a dilatação volumétrica. Legal! Existem 3 tipos de dilatação. A dilatação linear, que está ligada ao aumento do comprimento do corpo quando ele é aquecido. A dilatação superficial, que está ligada ao aumento do comprimento e da largura do corpo, ou seja, ao aumento em 2 dimensões. E a dilatação volumétrica, que está ligada ao aumento do corpo em 3 dimensões. Ou seja, com o aumento da temperatura, o corpo sofre variação no comprimento, na altura e na largura. Uma barra de ferro, coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 na menos 6, comprimento de 15 metros a 20 graus, se a barra é aquecida até 150 graus, determine a dilatação sofrida pela barra. Vamos extrair os dados. Alfa é igual a 12 vezes 10 na menos 6, o comprimento inicial é igual a 15 metros e a temperatura inicial de 20 graus e a final será de 150 graus. B. O comprimento final da barra. Nesta questão, vamos calcular o comprimento final da barra. Dada a fórmula, variação do comprimento igual a comprimento final menos comprimento inicial. Chegamos ao resultado final de 15,02 metros. Um corpo sofre dilatação ao ser aquecido e contrário ao ser resfriado. Um corpo foi resfriado passando de 800 graus Celsius para 50. A superfície inicial do corpo media 40 metros quadrados e o coeficiente de dilatação superficial do corpo é 90 mil graus Celsius menos 1. Calcule a variação da superfície do corpo. Agora, retirando os dados da questão, temos a temperatura, que é calculada pela variação, que é igual a 750 graus Celsius, o coeficiente, que é 90 mil graus Celsius menos 1, e a dilatação inicial, que é 40 metros quadrados. Como não sabemos a variação, colocaremos na fórmula da dilatação superficial. Obtemos que a dilatação superficial é igual a 270 mil mi, ou seja, 2,7 metros quadrados. Então, a superfície contraiu 12,7 metros quadrados. Questão 3. De quanto é a variação de volume sofrido por uma esfera que teve sua temperatura aumentada em 70 graus Celsius? Sabe-se que antes de ser aquecida, seu volume era de 125 centímetros cúbicos e que o coeficiente de dilatação linear do corpo é de 20 mi. Ao extrair os dados, temos variação da temperatura igual a 70 graus Celsius, alfa igual a 20, volume inicial igual a 125 centímetros cúbicos e deveremos saber a variação do volume. Porém, não sabemos o coeficiente de dilatação volumétrica, então calcularemos a partir de gama igual 3 vezes alfa, resultando em 60 mi graus Celsius na menos. Então, colocando os dados na fórmula da dilatação volumétrica, temos variação do volume igual volume inicial vezes gama vezes variação da temperatura, resultando em 0,525 centímetros cúbicos.
E agora vamos às experiências. Pense nisso. Como poderemos abrir o pote de conserva usando as propriedades da dilatação que aprendemos anteriormente? Agora, vamos adicionar água quente ao pote de conserva. Como o coeficiente de dilatação do metal é maior do que o vidro, o metal se dilatará, abrindo um pequeno espaço que proporcionará a abertura da tampa do vidro de conserva. Após esperarmos cerca de 2 minutos, poderemos abrir o vidro. E voa lá!